Boa noite a todo mundo, aqui Israel de volta. A gente vai começar a quarta aula, né, da nossa sequência de aulas de Novo Testamento, do contexto, né, do Novo Testamento. A gente já fez 3 aulas, a gente estudou brevemente todo o cenário, né, do mundo grego, mundo helênico, e dentro desse contexto a gente entendeu um aspecto da realidade cultural, histórica, né, onde o Novo Testamento se desenvolveu e onde ele foi escrito. Agora a gente vai dar uma volta no mundo e a gente vai para o Ocidente, geograficamente como uma referência na terra de Israel, e vamos estudar Roma, né, os romanos e como que eles impactaram o Novo Testamento e a história, a trajetória da igreja, inclusive. Eu vou já subir aqui o nosso PowerPoint. Beleza, valendo. Opa, deixa eu só subir ele aqui. Beleza, então, para a gente começar hoje, a ideia é o seguinte. Deixa eu só ajustar aqui as coisinhas que estão... Tá. Então, para começar, a gente inicia no período... vamos só dar uma pequena volta, vamos falar sobre Daniel, só para a gente entender o contexto onde Roma se encaixa dentro do ambiente histórico do Novo Testamento. Então, a gente vai para o livro de Daniel. Nós temos, né, o sonho que o rei da Babilônia vai ter, o Nabucodonosor, e no sonho dele vai ter uma estátua que tem 4 principais partes, né, os 5, e essa estátua ela está associada aos reinos que dominaram o mundo, particularmente reinos que dominaram a terra de Israel, né? Então, dentro do sonho a gente tem a primeira parte que é a cabeça, que é dourada, e é interessante a gente fazer uma avaliação de valor, né? O Império da Babilônia, ele é o primeiro a entrar aí no ambiente, ele vai ser um império de uma pureza estrutural, porque o rei na Babilônia, ele é um semideus, ele é um rei divino, né? Uma divindade governando. Então, esse é o primeiro império, o império que está associado à destruição, né, do Templo de Salomão, e é o império que vai fazer a primeira, digamos, conquista integral do reino de Israel e Judá e consolidar o seu domínio, né? Daí, o segundo reino que vai interferir é o persa. A gente falou sobre eles nas aulas sobre os gregos. Média, Pérsia, né? Medos é o povo do norte, persas é o do sul. Eles acabam unificando e viram o Império Medo-Persa. Eles são prata. Em um sentido, eles perdem um pouco o mesmo nível de pureza monárquica que a Babilônia tinha. E a gente entra no ambiente persa, onde já tem um conselho de nobres que participa. A gente falou sobre as satrapias, né? Sobre as regiões administrativas e essa integração um pouco maior e multicultural dentro do Império Persa. No terceiro, a gente tem o Império Grego. A gente estudou, né, sobre os gregos bastante. Eles vão ser fonte da democracia, mas dentro do contexto, né, desse período, os principais reinos gregos que interferem na prática na terra de Israel não é a Atenas democrática ou, enfim, Esparta, e sim os reinos que a gente estudou, Seleucidas e Ptolomeus, que são 2 reinos helênicos com base tanto na Pérsia quanto no Egito, e eles vão interferir nesse ambiente de história, né, na terra de Israel, e vão ter domínio. Então, assim, se a gente chega no nível dos gregos, que é bronze, é o menos, dos 3, né, é o menos poderoso, e o líder é menos magnânimo, né, ele é meramente um general que se tornou rei. Daí, quando a gente chega nos romanos, é interessante o ferro ser a perna de ferro, né? É interessante porque o ferro, ele é um metal associado à guerra, à violência. E isso é uma característica marcante dos romanos, e ao mesmo tempo, se a gente lembrar, né, Salomão podia construir o templo, Davi não podia, porque Davi usou o ferro, né? Não podia ter ferro no templo. Então, essa ideia do que o ferro está associado à guerra. É engraçado que, nesse caso, os romanos realmente são definidos pela violência e pelo ferro, né? E no caso de Roma é muito tempo, mas aqui a gente está se referindo especificamente ao Império Romano.
E daí, em termos de fim do mundo, daí eu não entro nesse aspecto, mas a ideia do ferro misturar com barro, de ser o fim do Império Romano, o desdobramento do Império, mas um fato real, que a gente vai ver hoje, é como o Império Romano, enfim, o mundo romano impactou muito o mundo de hoje. Então a gente vê, por exemplo, 3 pontos principais, né? Em termos arquitetônicos, é difícil falar quanto os romanos impactaram a nossa sociedade no dia de hoje. A gente tem aqui 3 imagens interessantes. A primeira delas é em relação à arquitetura. Isso é o sede, né, do governo americano, o Capitólio, onde fica a parte do governo dos Estados Unidos. Você vê que a arquitetura deles é extremamente neoclássica nas 2 extremidades. E no centro tem o domo, né? O domo é uma construção, uma invenção arquitetônica romana. E ele vai estar presente em praticamente todas as catedrais na Europa, em todas as mesquitas islâmicas e em vários órgãos de governo, né? Esse é o nível do impacto da arquitetura romana. Ela impactou praticamente todo o cristianismo, né, ocidental, impactou o islamismo, porque eles conquistam territórios romanos, né? E vai impactar basicamente todas as sociedades que têm influência, basicamente o Ocidente, né? E já que o Ocidente conquista as Américas todas e o Sul da África acaba tendo uma influência muito grande, a gente tem à direita nesse mapa, interessante, todos esses países usam o alfabeto romano, o alfabeto, não é que eles falam a língua latina necessariamente, ou um desdobramento dela, mas eles usam o alfabeto romano. Então, esse é o nível do impacto desse povo na história humana. Os gregos influenciaram muito o mundo. Os romanos, assim, é um nível extremo. O nível de influência a gente vê até os dias de hoje, né? E, por último, né, em termos de impacto, a gente tem também a questão do conceito de César, de líder, né? O czar na Rússia, o Kaiser na Alemanha, enfim, vários impérios vão se desdobrar. Essa aqui é a bandeira do Império Romano Germânico, né? O Sacro Império Romano Germânico na Idade Média. Os efeitos do Império Romano na humanidade foram tão grandes que até hoje, no Brasil, falando português, uma versão latina, uma versão, digamos, alternativa do latim, é uma língua latina, né? Dos nossos vizinhos falam espanhol, 50% do inglês é na prática latim, toda a Europa usa, enfim, o alfabeto, então a gente tem um impacto absurdo, né? Agora, para entender Roma, vamos um pouco para a origem aqui, só para vocês terem uma ideia da evolução do alfabeto, né? Como essa é uma evolução histórica interessante. A gente tem no período, né, proto-sinaítico, e daí vai desdobrando. A gente falou sobre os fenícios um pouquinho nas últimas aulas. Eles vão ter o alfabeto que vai ser usado pelos gregos. Os gregos vão usar o alfabeto fenício no seu desenvolvimento. E os gregos colonizaram muito do Mediterrâneo, acabam impactando as cidades antigas na região do Lácio, né, onde o povo latino vivia, e vai acabar desdobrando no alfabeto romano, né? E esse alfabeto é o que a gente usa praticamente até hoje. Agora, para estudar um pouco o Império Romano, eu quero só dividir no tempo, porque são muitos anos de história. A gente está falando de 2.000 anos de história, é muito tempo, é muito longo esse império. Então, para a gente ter um pouco mais de contexto, né, vamos dividir em 5 grandes períodos, e nesses 5 grandes períodos a gente tem impérios diferentes. Porque quando a gente fala sobre Roma, estamos falando de 2.200 anos de história. É muito tempo. Então, o que era o soldado? O que é a cultura romana? A gente pode tentar entender o Novo Testamento, só que está usando o Império Romano errado. Por exemplo, o período romano é 1.000 anos onde o Império é praticamente pagão, e teve 1.000 anos onde o Império é praticamente cristão. Então, tem essa mudança. Então, para a gente ter o time aqui, o primeiro período histórico é o Reino de Roma. É o período monárquico, é o período mais antigo, é antes de Cristo, e é um período que está meio que misturado com lenda. Não tem tanta história registrada, porque por volta do ano 300, 400, teve algumas guerras. Teve uma guerra em particular que Roma perde, e os gauleses, na época, na verdade, são os celtas, né? Vão saquear Breno, vai saquear Roma, destruir Roma. E nesse saque destruíram todos os registros históricos, né, que Roma tinha. Então, o que temos de história foi escrita depois, e o período antigo está misturado com lenda. Isso é semelhante a gente falou sobre os micênicos, né? A Troia, a história de Troia, a Odisseia, o quanto que isso é história e quanto que isso é
é mito, tem uma mistura entre mitologia e história. Depois do período monárquico, né, de Roma, a gente vai entrar na República Romana, e o período da República é o mais importante para nós, porque é um período longo, é um período onde a Roma vai se consolidar de uma pequena região, um pequeno reino, um poder global, um poder que vai conquistar várias regiões e tem um impacto muito grande, é um crescimento absurdo, no final especificamente da República, e daí o Império Romano vai ser consolidado bem antes de Jesus nascer. E daí o Império Romano, que é absurdo, o Império Romano chegou a ter mais soldados no exército do que o Brasil tem hoje, para ter uma ideia. Então, assim, quase 500 mil de soldados, é um império absurdo, dominou praticamente toda a região, todos os seus vizinhos relevantes estavam subjugados, e então é um período de muito poder. Nesse ambiente do Império Romano é que a igreja primitiva vai se desenvolver, e lógico que o Novo Testamento vai ser escrito. Em relação a um período posterior, mais para o final, né, desse auge, Roma vai acabar se dividindo, se separando em dois, e vai ter o Império Ocidental e o Oriental. O Ocidental vai, enfim, ter o seu colapso. É um colapso mais ou menos, depois a gente vai entrar mais no ambiente de Roma, que nem os bizantinos têm a estrutura na prática, são romanos, né? A gente tem, por exemplo, os persas. A gente falou como os persas foram derrotados. E a estrutura de governo foi adotada pelos gregos. Da mesma forma, tem um vácuo político do Império Romano, mas a estrutura romana permanece, prevalece. Então, o reino posterior ao fim do reino ocidental, ele, na prática, ainda é bem romano. Então, são esses 5 períodos. A aula de hoje, o foco é só no reino de Roma, período um pouco menos estudado, e um período que as bases de Roma vão ser definidas, né? Então, a gente está aonde? Geograficamente, a gente está no Mediterrâneo Ocidental, a ênfase não vai mais ser no Oriente, na Mesopotâmia. Aqui tem 3 mapas que a gente colocou. O primeiro mapa em cima é o mapa que mostra os fenícios. O terceiro, digamos, o segundo mapa para a direita, né, mostra o ambiente grego, e o mapa aqui na nossa esquerda está mostrando as 3 principais cidades. Esse contexto é onde Roma vai nascer, Roma vai se desenvolver. São 3 principais cidades que vão ser fundadas dentro desse microcosmo civilizatório, né? A primeira cidade é Cartago. Ela vai ser fundada pelos fenícios, que a gente tem aqui em cima o mapa. Os fenícios eram um povo semita. Eles têm o alfabeto fenício, que vai ser o alfabeto que alimenta os gregos. Eles têm 3 principais cidades, eles vão ter um comércio muito forte e, semelhante aos gregos, vão colonizar regiões do norte da África, e uma das principais colônias vai ser a cidade de Cartago, do ano 800 a.C. Ao mesmo tempo, nessa mesma época, a gente tem a cidade de Roma sendo fundada na região do Lácio, centro da Península Itálica, uma cidade fundada por, em teoria, um povo local. Tem tese de que vieram também de Troia, mas em teoria são um povo local fundando uma cidade, e eles também têm uma influência muito forte, né, dos gregos. Então, Roma fundada em 753 e Siracusa vai ser fundada em 734. A gente falou, por exemplo, sobre Arquimedes nas aulas anteriores, um grande, enfim, estudioso grego, que é da cidade de Siracusa. Lembrando, né, que os gregos expandiram sua cultura, eles helenizaram. Então, o sul, a península da Itália, o sul da península da Itália é grego culturalmente e politicamente está associado à Grécia. Então, é dentro dessa esfera que a cidade de Roma vai ser fundada, com essa influência muito forte, né, esse conflito entre esses 3 polos de poder que exerciam influência. Cartago, a gente sabe muito bem que vai acabar desenvolvendo as guerras púnicas, né? E os gregos também vai ter muitas batalhas entre eles e os romanos, que vai consolidar cada vez mais o poderio romano. Enfim, os fenícios, eles perdem relevância. Para entender os fenícios é muito simples. Os Estados Unidos foi fundado pela Inglaterra. A Inglaterra é como se fosse os fenícios, os Estados Unidos é Cartago. O Império Cartaginês acaba sendo superior à sua metrópole. O Brasil é maior que Portugal, mesma lógica. Então, Cartago vai acabar sendo a nova metrópole, vai dominar todas as colônias dos fenícios e vai ser a nova sede. Então, são essas 3 regiões que a gente está lidando.
Para estudar, então, a fundação da cidade de Roma e a trajetória deles, por causa do que eu falei, né, desse saque, dessa falta de documentação histórica, a gente tem, digamos, uma versão lendária, né? Vamos falar hoje sobre os reis, sobre algum período monárquico. É importante entender que o que é versão lendária é importante também, porque a lenda se mistura com história. E uma das formas de preservar a história é através de lendas e tradições. Então, para, digamos, a sociedade manter a cultura deles consolidada, é interessante que eles sigam lendas que estão associadas ao seu passado. Isso é muito importante. Então, a mitologia e a história acabam se misturando. Agora, quando a gente lida com mitologia e com lendas, tem várias variantes diferentes, né? É importante entender o contexto, porque isso tem desdobramentos na visão dos romanos, que vai acabar até impactando a igreja primitiva e a igreja até hoje. Um principal mito, então, associado é a Eneida, é um livro que foi escrito por Virgílio, é um poeta romano. Enéas não era um político brasileiro. Enéas era, na verdade, um troiano, que depois que Troia vai ser destruída, né, pelos gregos, vai fugir, vai acabar caindo em Cartago, né, encontrar com Dido, e ele vai acabar sendo o ancestral, né, de Rômulo e Remo, que vai, enfim, vão ter como sua mãe, né, a Virgem Vestal. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas ela é uma sacerdotisa que vai ser estuprada por Marte. Aí a primeira característica, né, os romanos se consideram descendentes de um deus, essa interligação de religião, fé e história, né? Então os romanos são muito violentos, belicosos, porque Marte é o ancestral, né? E eles têm essa conexão direta com Troia, os inimigos dos gregos, os oponentes, né, da cultura grega. E na trajetória tem várias vertentes diferentes, mas uma delas é que Rômulo vai matar Remo, e nessa violência ele vai acabar fundando Roma baseado no nome dele. Então aí a gente tem a famosa loba, que cuida, né, desses dois, Rômulo e Remo, que são esses dois gêmeos filhos de Réia, que vão acabando sendo abandonados, e eles vão desdobrar na criação de Roma. Isso é mítico, mitológico, mas o primeiro rei considerado de Roma, ele é Rômulo, né? E tem essa associação direta com essa inimizade e oposição aos gregos. Em termos de versão histórica, a gente entra Roma, uma cidade que foi fundada no rio Tibre. O rio Tibre fica no meio da Península Itálica. A região de Roma é um val. Basicamente, quando você quer atravessar um rio, é uma região um pouco mais de solo, menos água, então dá para atravessar praticamente a pé. Tinha um val próximo da região que Roma é fundada, tem as 7 colinas, é muito estratégico, e a gente está na região dos Latinos, no centro da Itália. O sul da Península Itálica, que nem a gente falou, tem influência dos gregos. Siracusa fica na ilha da Sicília, mas a Campânia é o sul da Itália. Basicamente está falando grego, escrevendo em grego, e a cultura grega predominante. E tem comércio. Então Roma é bem localizada, ela está num rio próximo ao mar. Um rio que fica numa região que tem comércio com os gregos. E ao norte, eles têm um reino maior. A gente falou sobre a liga, né? A liga entre dos gregos em Delos. Tem a liga da Etrúria no norte. Então, os etruscos é um reino mais antigo que fica no norte e vai acabar dominando e influenciando a cidade de Roma. Um pouco mais ao norte vai ter os celtas, que mais ao norte são também considerados gauleses, né, da Gália, e os celtas, eles são um povo extremamente antigo, que tinham uma predominância na região da Europa e vão ser meio que aniquilados praticamente pelos romanos. E tinha alguns povos itálicos, e um deles são os sabinos. Eles são relevantes porque Roma vai pegar as esposas deles no futuro, né? Aqui é um mapa para vocês terem uma ideia. À esquerda, a gente tem a região de influência da sociedade, da cultura celta. É importante entender isso, porque os celtas eles se expandiram muito. Se você for ver no mapa, tem a Gálate, a região dos Gálatas era de povoamento celta, cultura celta. Eles não eram gregos ou romanos que viviam na região,
anteriormente à conquista de Roma, tem essa influência, digamos, cultural celta também. E no segundo mapa à direita a gente vê o mundo etrusco, né? Esse ambiente dos etruscos, eles tinham quase que um reino, tinha uma aliança entre algumas cidades, eram umas 30 poucas cidades dos etruscos, e eles criaram um reino ao norte. Então, esse é o contexto onde Roma vai se formar. Tem um povo extremamente avançado no sul, tem um reino unificado e poderoso no norte, e tem um oponente marítimo em Cartago. Então, não é um ambiente fácil de construir uma civilização. Naturalmente, vamos ter uma civilização belicosa, violenta. Então, influências básicas, né, que a gente já falou sobre a helenização, essa helenização grega influencia muito os romanos, os etruscos vão influenciar com arquitetura, o templo de Júpiter vai ser, em Roma, a influência deles, o modelo de governo deles também vai ser influenciado, o magistrado, que é um oficial na prática, ele se submete ao governo temporariamente, e o modelo de governo mais oligárquico, né? Vai adotar um pouco de... Alguns deuses etruscos vão acabar sendo incluídos no panteão romano, e a famosa drenagem da região do Fórum Romano. Então, o local onde o Fórum Romano é construído era meio que pantanoso, e quem faz a drenagem são os etruscos. Então, é o início da grande engenharia romana. E toda essa região a gente está lidando com a Toscana, hoje na Itália. Então, é um reino pouco conhecido, esses etruscos, mas que eles influenciam muito o início de Roma. Então, quando a gente vai formar essa cidade, vai iniciar essa civilização, a gente está falando de um povo que vai acabar dominando praticamente o mundo, e esse povo, eles têm princípios associados à sua cultura, à sua tradição, que são fundamentais a gente entender, porque a lógica do cidadão romano, a lógica que vai estar expressa até no Novo Testamento, algumas visões que a gente pode ter do romano ou desse ambiente romano é muito específica. O reino, a monarquia, ela é interessante, novamente, mistura um pouco lenda com história, mas temos uma ideia de que nesse período está se desenvolvendo um reino naquela região, com influência de povos mais poderosos na região norte, sul e no mar, e que essa monarquia vai ter algumas características. Então, eu dividi os reis com as suas principais características para a gente conseguir lembrar um pouco dessa origem. Então, são 7 reis. Esses 7 reis vão dominar Roma. Se você vê nesse mapa, um período, uma Roma pequena, uma cidadezinha, começa na região verde, vai expandir só um pouco, e depois vai chegar no auge do reino até o mar. Então, é um reino bem pequeno, cheio de vizinho, violento, e é um período aí de história que a gente está por volta de 250 anos. O primeiro rei, então, Rômulo, não necessariamente, enfim, ele está conectado com aquele Rômulo, um dos gêmeos, que, enfim, tá essa fundação lendária, mas ele provavelmente existiu esse Rômulo como rei, e ele está associado à criação do lictor, que é o guarda-costas. Você quer começar a gestão de um governo, já vai na violência. Então, pressupõe-se que o líder não é um líder muito amado pelo povo, ele já vai na pancada. Então, o cônsul ou o ditador, por exemplo, que são cargos romanos, sempre tem um guarda-costa, que é esse lictor. E o guarda-costa está associado à face. A face é essa peça que eu coloquei no centro, ela é um monte de pedaços de madeira que está amarrado junto, mostrando união, e na união tem a força, e esse machado está associado à decapitação dos inimigos, né? A ideia, basicamente, é um domínio por força. Então, o face vai ser retomado depois pelo fascismo, Benito Mussolini, na Itália. A ideia era que essa união vai trazer a força para dominar quem está fora e quem está dentro, porque se o guarda-costa do rei ele está dentro da reunião, a ideia era de muito conflito. Então, isso vai marcar a história romana daqui até o fim. Assassinato, César vai ser assassinado, vai ter um monte de César assassinado. Então, muita violência. A ideia é quem quer a força tem que estar disposto a lutar. No período também de Rômulo, a gente vai ter o Senado sendo criado, que é o Conselho de Sábios, que vai ter uma relevância muito boa, e a divisão, basicamente, então, patrícios, né, os patres, né, que eram a casta superior, os donos de terra, como se fossem os nobres, né, que lutaram pela força e conquistaram terra, e a plebe, o povo. Então, esse Senado, na prática, é uma transição meio que oligárquica, né, o Conselho dos Poderosos. E famoso,
o famoso rapto das Sabinas acontece nesse período, e isso é interessante porque a Sabina é um povo muito semelhante, na verdade, aos romanos, aos latinos, né? E são um povo latino. E o rapto mostra como a mulher é importante na sociedade antiga, particularmente para procriar. É muito importante ter filhos. Sem filhos não tem soldado. Sem soldado não tem como conquistar a terra. E esse rapto é interessante porque Roma é mais importante do que a região dos Sabinos, e daí os pais dessas mulheres raptadas vão atacar os romanos. Essa pintura famosa mostra as mulheres impedindo os maridos de matarem os pais delas. Esse conflito cultural. E isso tem muita história antiga de rapto de mulheres em todas as culturas, nas Américas, na Ásia, isso é comum, da relevância das mulheres para produzirem uma civilização. Então, esse conflito mostra também uma atitude, a vontade dos romanos de dominarem, de tomarem dos seus vizinhos o que eles queriam, independente das consequências. E, ao mesmo tempo, nesse período de Rômulo, a gente vai ter a formação do cidadão romano na sua essência ideológica. É importante entender isso, porque o que era um romano? Ele era um homem, que era um guerreiro, primeiro, ele tem que estar disposto a matar os inimigos e conquistar a terra. Então, isso é uma característica fundamental. Segundo, ele é um fazendeiro. Não existe geração de recurso não associada à fazenda. Então, um general, no final do Império Romano, ele queria conquistar a terra para ter o seu latifúndio. Esse era o objetivo. O foco deles era vencer guerras e ter terra para produzir. Então, ele era um guerreiro fazendeiro e ele era um pai. Tem que ter uma mulher, tem que ter filho. Então, a gente vê, por exemplo, na sociedade grega, tinha um pouco mais de aceitação, por exemplo, de comportamento homossexual, quando no ambiente romano tem um pouco mais de rejeição, mais ou menos. No final das contas, eles acabam sendo, é normal isso dentro da elite romana, mas isso é a base ideológica que forma esses romanos. Eu falei do Senado, é importante entender que esse Senado ele vai ser formado, o Senado, a maior parte das palavras que a gente fala vai dar para entender, porque a gente fala português, que vem do latim, e mesmo outras línguas puxam muitas palavras do latim. O Senado vem de senex, que é homem velho, faz sentido, a gente quer governar uma região, isso está em Provérbios, né, que o conselho de muitos vai trazer uma decisão sábia. Então, esses conselhos, eles eram mais... não era um órgão político ainda, era um órgão de homens sábios, mais velhos, poderosos, que aconselhavam o rei. A gente está num período de transição entre o tribalismo, né? Então a família, o clã, que da onde vem o termo gentil, né? A gente, esse povo estava estruturado de uma forma onde o patriarca era o chefe do clã, e esse patriarca ele é um líder, ele domina. Então tem uma transição, né? O patriarca vira meio que um líder da tribo, e esse senado ele vai ser vários, por exemplo, patriarcas que vão ter essa influência direta no governo, e no início o governo política não está desassociado da religião, inclusive nunca foi até a Reforma Protestante, sempre teve conectado. Então o Senado se reunia no templo, e eles aconselhavam o rex, né, o rei, e a única função relevante mesmo que o Senado tinha era quando o rei morria, tinha um período entre os reis, que é o período interrex, que os senadores escolhiam um senador para virar rei durante 5 dias. E eles tinham que escolher um rei. E se demorasse, escolher mais 5. Mas esse era o principal poder, e eles eram um órgão consultivo. Eles aconselhavam o rei para criar as leis. E, inclusive, o Senado do Brasil, quando ele foi criado, ele tinha um princípio semelhante. Para você ser senador, você tinha que ter terra, né? Então, essa ideia do Senado representar, digamos, a classe mais alta, né? O segundo rei, então, o primeiro rei é o princípio da era da violência, né? O segundo rei ele vai ser um rei mais sábio, o famoso Numa, né? O Numa Pompílio. Ele é um rei que vai fortalecer a religião e a lei, né? Então, ele vai estruturar um pouco melhor a religião, vai fazer algumas alterações. No período dele é que a gente tem o Flamice, né? Que é o sacerdote masculino, o homem, e a Vestal, né? A sacerdotisa, né? A mulher. A Virgem Vestal é uma tradição antiga romana. A ideia é de que uma mulher virgem teria algum tipo de
poder um pouco superior, uma conexão aos deuses. Então, o Flâmice, o homem, o sacerdote, ele representava o deus no tempo específico, e a sacerdotisa também. Então, tinham tempos separados, normalmente. E é interessante a gente ter essa informação, porque a virginidade associada à religião não nasce com o cristianismo, e sim é uma tradição anterior ao cristianismo, e acaba sendo adotada, a gente conhece bem, por exemplo, a Igreja Católica tem a ideia do celibato. Isso não necessariamente está desvinculado a uma tradição anterior, que é uma tradição de virgindade de sacerdotisas para manter um tipo de poder. Então, isso não era uma coisa totalmente desconhecida. Se está no início da Igreja Primitiva do Império Romano, tinha uma conexão que era compreendida, né? O pontífice é criado nesse período. O pontífice significa literalmente o construtor de ponte, né? Máximo, o mestre construtor de pontes, e ele vai ter uma conexão, ele vai ser como se fosse um sumo sacerdote. Basicamente, ele é o sacerdote-chefe. E então, essa estrutura toda é construída no período do rei Numa, e ele vai alterar o calendário. Importante saber que o calendário ele sempre reflete muito a religião por causa das festividades. Então, o famoso calendário babilônico tinha 300, né, dias, 360 dias, e 5 dias de festas, né? Então, você tem esse calendário que organiza todas as festividades religiosas, e ele vai ser marcado por paz e prosperidade. O reino, né, de Numa é marcado por paz e prosperidade. Associado, então, ele é considerado um homem que se submetia, servia aos deuses e representava eles ao mesmo tempo, trouxe crescimento econômico, e a lei está associada à religião no sentido que isso é uma coisa muito antiga, tá? Moisés, ele vai trazer a lei para os judeus, e ele está conectado a Deus. Isso vai acontecer na Síria também, isso vai acontecer em vários outros lugares. A ideia é, se o indivíduo está conectado aos deuses, ele vai conseguir nos trazer a lei. Essa integração é fundamental. Então, no período do reino dele, tem uma história de que os deuses fazem cair alguns escudos marcados para se comunicar com ele. Então, essa é a segunda característica. Então, primeiro é violência, e daí a gente já tem a religião e a lei se estruturando. Terceira característica forte, né, que vai vir com o terceiro rei, é a honra, com Túlio Hostílio, né? Isso é uma coisa interessante, porque a gente tem a história do rei Davi, né, quando ele era mais jovem, foi lutar contra Golias. A ideia do campeão lutar contra outro campeão. Isso é uma ideia antiga, uma ideia muito comum na história militar antiga. Troia, por exemplo, o Heitor vai lutar contra Aquiles, tem esse conflito, isso é comum, e na história desse terceiro rei, ela é marcada por uma retomada da violência. Então, se Rômulo era pacífico, se Rômulo era violento, Numa era mais pacífico, Túlio vem para... O nome dele já é Hostílio, né? O cara já é hostil, já vai para quebrar todo mundo. Então, ele vai entrar em conflito contra Alba Longa, que é uma cidade vizinha, vai acabar, enfim, fragilizando e destruindo essa cidade com o decorrer do tempo. E a história famosa dele é a luta dos irmãos Horácios, né? Porque tinha uma cidade que estava em conflito com Roma, eles não queriam que muitas pessoas morressem, daí eles escolhem 3 irmãos para lutar contra 3 irmãos. E os irmãos Horácios defendem Roma, e os Curiáceos defendem a outra cidade, e eles vão ser derrotados. No final só sobra um. E nesse período vai ter hegemonia militar dentro do Lácio, né? O Lácio, que era a região dos latinos de Roma. E aí tem a honra, a ideia de que você luta, você faz um acordo, você vai lutar até a morte, essa pintura famosa dos irmãos Horácios com as 3 espadas, né? A ideia de honra. A honra é uma palavra usada muito também no Novo Testamento, e na visão de um romano, a honra ela é fundamental. Você vai se comprometer, você tem essa honra militar também associada ao poder. Então, tem o texto, por exemplo, no Novo Testamento, vai falar de dar o tributo a quem merece o tributo e a honra a quem merece a honra. Essa relação de eu tenho que pagar o imposto, eu tenho que... Não existe essa necessidade de meio que dar a honra hoje em dia do nível que existia no período romano, uma característica fundamental da tradição romana. E dentro do reino desse Túlio, o Senado finalmente vai ter uma sede, que não vai ser um templo. Então ele vai criar a Curia Hostilia, né? A primeira construção que vai trabalhar para esses senex, esses homens sábios, esses senadores, aconselharem os reis. E a maior parte desses períodos, dessas construções, elas existe essa Curia Hostilia, tem, digamos,
resquícios arqueológicos, se foi exatamente fundada por esse rei desse jeito que a história e a lenda conta, a gente não tem como ter certeza, mas que esses princípios impactaram os romanos pelos outros 1000 e poucos anos da existência deles, sim, impactou bastante, e possivelmente não foi exatamente o que aconteceu, mas aconteceram uma história semelhante, e a lenda nos traz informações que traz um pouco de luz dentro do desconhecimento gerado pelo saque de Roma, né? O quarto reino, é interessante o quarto rei, porque esse vai ser um princípio muito relevante que vai diferenciar Roma das outras cidades. A gente falou sobre Cartago, sobre Siracusa, tem vários outros, tem os etruscos, mas os romanos acreditavam que eles tinham que conquistar tudo. E essa visão de expandir, de crescer, ela era muito característica dos romanos, diferente de todos os outros povos. Por exemplo, os judeus não tinham a ideia de que eles tinham que expandir o reino de Israel. A terra prometida é a terra prometida. Os egípcios vão ficar no Nilo. Então, essa ideia de expandir, a Síria quis expandir, a Babilônia quis expandir. Então, alguns povos tentaram uma expansão muito agressiva, e esse reino é marcado pelo crescimento. Então, o Anco Márcio, ele vai ser neto do Numa, né, do segundo rei. Ele vai ser um rei também religioso e pacífico. Vamos parar de matar todo mundo, e se a gente desenvolver um pouco mais o nosso reino, a nossa cidade e a nossa influência. Então, ele vai construir a primeira ponte, né, Sublícia, que é associada a ele, pelo menos a construção dessa ponte, o início, né, a ideia de construir a engenharia romana, as pontes romanas, tem ponte até hoje que funciona e caminhão passa em cima. Então, assim, é o início de um projeto que vai acabar sendo um projeto muito relevante. O cárcere mamertino, que fica em Roma, ele está associado também ao Anco, e ele também está associado a Pedro, como se ele tivesse sido preso lá durante enfim, sua ida para Roma, porque ele vai acabar sendo martirizado em Roma, né? E o cárcere, ele originalmente pode ter sido um reservatório de água, dá inclusive para visitar ele em Roma, mas ele também tem essa associação à prisão. Então, a primeira prisão, a ideia de ordem social, que vai ser o outro próximo princípio, mas começa com isso. Você só consegue crescer se a gente tiver os oponentes, por exemplo, presos, né? E a primeira fábrica de salga vai ser criada, algumas fábricas que vão basicamente produzir sal para vender depois, e havia salário aonde passavam esses vendedores, comerciantes que estavam levando da fábrica de sal. E a palavra salário, a ideia de salário, de dinheiro, o salário, ele é fundamental para preservar, que seja líquido, leite, que seja carne, o salário é fundamental para poder existir. Então era uma forma fácil de pagar também, porque o sal não estraga. Então, se você guarda um monte de sal, ele vai estragar. Então é fácil para você usar isso como método de troca numa economia primitiva, é muito estratégico. E a palavra salário no português até hoje está associada a essa tradição milenar. Outra coisa que o rei fez é a construção do porto de Ostia. Para quem quer essa imagem que a gente tem aqui, no finalzinho do rio, quando ele sai, né, da região central de Roma, fica 1 hora de carro hoje em dia, mas essa saída ele vai fundar o porto, e esse porto tem até hoje uma ruína gigantesca, é a terceira maior ruína romana, e é um porto muito importante, porque ele vai ser a transição desse período romano de um pouco mais de isolamento. Vamos expandir, a gente vai conquistar um porto, criar um porto, vamos expandir, ter comércio marítimo com as ilhas de Sardenha, Córcega, vamos começar a ter um pouco mais de integração regional, e ele vai fazer expansão via aliança. A gente já falou sobre o Estado cliente, né? Na aula anterior, existia também a cidade que se submetia semelhante à Liga, né? A Liga de Delos, as cidades gregas se juntam. Então, nesse ambiente, ele vai se expandir, só que a proeminência é da cidade de Roma. Então, você quer se tornar aliado, sócio de Roma nesse projeto, você se submete a ela, a gente faz um acordo, então ele vai começar a expandir, vai praticamente dobrar o reino romano naquele período. No quinto reino, a gente vai ter um princípio fundamental, que é o princípio do entretenimento, vai marcar a história romana, vai marcar até os dias de hoje a sociedade, a ideia, né, o pão e circo, né? O circo vai ser criado pelo Tarquínio Prisco.
Ele vai ser o primeiro rei etrusca. A gente falou sobre os etruscos. Quem são esses etruscos? É um outro povo, uma outra língua. Eles ficam ao norte, na Toscana, são muito poderosos e eles influenciam muito Roma. E historicamente, essa versão lendária não vai, enfim, deixar isso muito claro, mas historicamente é muito provável que nesse período os etruscos dominam na prática Roma e toda a região romana. É como se Roma fosse um cliente-estado desse grande reino etrusco. Então, o fato do rei ser etrusco tem essa conexão, né? Os reis anteriores eram do Lácio, eram lá, romanos ou sabinos, né? E essa expansão desse rei etrusco vai trazer com ele um pouco da cultura etrusca também, e o circo máximo vai ser criado por ele nesse período, ou pelo menos o circo vai ser desenvolvido nesse período. Essa imagem de Roma é um pouco mais no futuro, o Coliseu já está construído, então isso é depois de Cristo, mas esse circo máximo, ele é muito grande, ele é muito relevante, e ele é do famoso esporte, né? A corrida de biga, tem o filme do Ben-Hur, a gente conhece, é um esporte muito comum, é a Fórmula 1 do Império Romano. Vamos ver os cavalos correndo bem rápido, apostar e fazer uma festa. Então, esse princípio começa nessa época, esse esporte, essa competição. E dentro dessa transição, dessa expansão, influência etrusca, o Senado vai ser ampliado também, a região de influência de Roma expande também, o Senado vai ter vários senadores etruscos entrando, essa integração cultural, e não tem como desvincular a festa, festival, de religião, e os jogos integram. Então, se você... Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas se a gente estuda um pouco o que é uma festividade, uma festival romano, como que eles se desenvolveram, e você vê qualquer parada, qualquer festival hoje em dia no mundo ocidental, é cômico como eles são semelhantes e parecidos, e como a gente copiou o modelo romano para fazer essas festividades, independente de religião, mesmo depois tem uma integração na forma, no jeito que eles faziam as coisas. E uma outra coisa importante que ele faz é a construção do esgoto, uma característica muito importante, porque isso mostra a conexão deles com o desenvolvimento, por exemplo, de saúde pública. E para crescer e se desenvolver, lembra, no Antigo Testamento, tem regras de purificação associadas aos judeus. Da mesma forma, essa ideia de ter que ter purificação vai proteger, digamos, o povo de ter algum tipo de doença. Os romanos não têm essas regras de purificação da mesma forma, só que eles têm uma forma de lidar com sujeira, com engenharia. Então, quer atravessar o rio? Faz a ponte. Quer tirar sujeira? Faz o esgoto. A solução romana é construir. Os romanos são famosos por lutar, deu errado? Faz de novo, até dar certo. Esse pragmatismo. Então, as pessoas estão frustradas com a falta de, digamos, qualidade de vida, entretenimento. Vamos assistir um pouco de hipódromo, vamos se divertir. São soluções práticas para ter o seu objetivo alcançado o quanto antes. Esse é o objetivo. Então, o sexto rei, a gente já passou então desses princípios. Vamos para ordem e autoridade, que é um princípio fundamental, a gente mencionou ele no quarto princípio. Ordem, porque isso vai ser uma característica definitiva dos romanos até o reino medieval bizantino. Mas, assim, isso é muito forte. O Sérvio Túlio, ele vai reformar o governo e ele vai fazer o primeiro censo registrado na história. Então, o primeiro censo que tem um registro oficial. Não que não foram feitos outros censos, com certeza foi feito. Eu disse que o primeiro grupo de caçadores fez um censo para ver quantos caras estavam lá caçando. Então não é assim, você vai caçar a volta com 3 a menos, deu ruim. Então não é que é a primeira vez que o ser humano contou pessoas, não é isso. Até porque o exército sempre tinha que ser contado. Mas a ideia desse censo era uma ferramenta administrativa. Então ele é um censo que foi feito, e ele foi feito para conseguir entender um pouco melhor quem estava sendo governado. E o censo ele vai impactar a história até o dia de hoje. Todos os países desenvolvidos, todos os países hoje fazem censos. Isso vai acabar se tornando um comportamento comum em todos os povos, mas isso vem dos romanos, a ideia de organizar, de contar as pessoas. No censo você contava, não era só contar as pessoas, mas tem uma ideia de patrimônio, tem uma ideia do seu dever tributário, do seu dever militar, do seu poder econômico. Então você, digamos, organiza as informações necessárias para gerir
essa cidade na época. Isso que é interessante, o censo ele começa antes de ser um grande império romano. Só que só foi se tornar um império porque existiam esses princípios de organização que tinham sido estabelecidos anteriormente. Uma das características, se você vai contar e organizar as coisas, se você quer preservar elas, então ele vai construir um muro em volta de Roma. Vamos preservar, vamos organizar, então vou demonstrar autoridade. Você está desse lado do muro, você está sujeito à referência de autoridade, que é o servo, que é o rei. A reforma militar ela é interessante porque ela vai fazer uma divisão entre os assíduos. Hoje, o que é o assíduo? É a assiduidade, fazer bem feito, né? O assíduo, ele era o soldado com terra. Então, ele era um soldado, ele tinha terra, ele pagava imposto, ele é aquele homem, eu falei, lembra? O homem ideal, ele é casado, vai procriar, vai ter filho, ele vai lutar e defender e matar os inimigos, conquistar território, proteger o território conquistado, e ele precisa ser fazendeiro produtivo para pagar imposto. O imposto era muito mais alimento do que qualquer outra coisa. Então, eu tenho que ter uma produção alimentar para que eu alimento a minha família, e eu alimento ao governo, eu alimento os sacerdotes, eu contribuo socialmente. E tinha um grupo de pessoas, que eram os proletários, que eles eram tão pobres que eles não tinham nem como pagar impostos, e eles não podiam lutar. Porque se ele não tinha nada, ele vai defender o quê? Ele vai ser um mercenário, ele é perigoso. E daí, essa palavra proletário, o Karl Marx, ele estudou direito romano na Alemanha, ele vai ver essa palavra e vai associar isso. O conceito de proletariado criado no socialismo nasce desse termo, desse período. O que era o proletário? Ele só serve para ter prole. Então, proletário, ele não tem nenhum valor, nenhuma relevância, ele produz filhos, e esses futuros filhos vão lutar, vão fazer, mas ele não tem nenhuma relevância além disso. Que é interessante esse conceito, porque, em tese, as mulheres só serviriam para ter filhos. É engraçado a gente entender que no período bem antigo, no início de Roma, tinha alguns homens que também só serviam para ter filhos, eles não tinham uma relevância adicional para o contexto dessa expansão e domínio romano. E que exército é esse que a gente está falando? É o exército na época de Jesus? Não, é o exército anterior. Roma não foi relevante na época do bronze, a gente sempre teve na época do ferro, faz sentido, até para conectar com a estátua, né, do sonho na época do livro de Daniel. Eles vão ter o ferro, mas eles não têm, eles começam como guerreiros tribais, eram um chefe tribal, vários soldados, alguns clãs se juntavam e lutavam, era muito rudimentar. E pela influência dos gregos, que a gente sabe que moravam no sul, e porque eles sabiam que os etruscos gostavam de bater muito nele e conquistar eles acabam desenvolvendo um exército semelhante aos gregos. Então, o exército original romano, ele é tribal, mas o exército no período da monarquia, ele é basicamente igual aos gregos, é falange, são soldados hoplitas com lança, escudo, defendendo a sua região. E tem o Senado, já tinha sido criado, a Assembleia vai ser criada nesse período, e a Assembleia ela é basicamente um segundo órgão, ela foi criada por gestões um pouco menores, e ela demonstra a diferença da desigualdade econômica. Então, os ricos e poderosos têm muito mais voto e posição e definição, eles têm outro nível de influência. Isso é marcante porque, por exemplo, vamos supor que o rei fosse trocado, o Senado tem que sugerir o rei, né? Depois do período interrex, beleza? Tem um novo rei. A Assembleia mesmo que tem que meio que concordar. Essa é uma forma meio que proto-democrática. Inclusive, nesse sentido, os Estados Unidos, que tem muita arquitetura, por exemplo, de origem romana, eles fizeram isso de propósito porque os Estados Unidos ele queria ser contra a Europa, ele queria ser contra o feudalismo, a monarquia, essa tradição europeia. Então, eles não queriam construções que conectavam com o feudalismo medieval europeu. Então, eles vão construir baseado nos gregos e nos romanos. A inspiração ideológica que tanto a Grécia e Roma tiveram nos Estados Unidos é muito, muito, muito forte. Então, é a ideia da democracia grega. Então, tem duas grandes experiências com democracia no mundo antigo, que são muito marcantes. A primeira é a democracia, né, o governo do povo feito na Grécia, especificamente com Atenas, e tem a república que vai ser romana, e que ela vai começar a se desenvolver na monarquia. E qual que é a melhor forma de desenvolver a democracia? É você ter um governo horrível. E agora sim, a gente vai chegar na reta final, o último rei, e o rei que vai conectar com o princípio da liberdade.
E isso é uma característica marcante, porque Cartago não vai ter isso, etruscos não vão ter isso, os celtas não vão ter isso, e os gregos vão ter isso, mas eles vão. A gente já estudou a história, sabe que eles acabam perdendo relevância pela Guerra do Peloponeso e viram o Império Macedônico. Na prática, a liberdade vai ser valorizada quando Tarquínio o Soberbo vira o 7º e último rei da cidade de Roma. Tarquínio, ele é um cara muito zoado, ele vai ser um rei marcado por violência, assassinato, terror para manter o poder. Ele basicamente, ele vai completar aquele templo de Júpiter, porque ele é o etrusco, né? É o templo de Júpiter que eu falei que tem arquitetura etrusca. Até hoje marcou, né? Tem as ruínas em Roma. Historicamente, a gente pode associar isso ao final do período da influência de monarquia etrusca, de governo etrusco dentro da região de Roma. Nessa época, Roma é pequeno, os etruscos são um reino maior. Então, faz sentido eles estarem sujeitos e eles quererem essa liberdade. Ele vai ser extremamente corrupto e a corrupção dele vai chegar ao ápice, né? Quando o filho dele, um dos filhos dele, o sexto, né, vai estuprar Lucrécia, que é famosa essa pintura, tem várias pinturas, é o marco do fim, né, da monarquia romana, o fim da invasão etrusca, do domínio etrusco. É um absurdo, é o máximo de corrupção. A Lava Jato aqui ia se divertir nesse período, era bem, bem complicado. E a ideia é que o filho do rei ele vai estuprar uma nobre, uma pessoa de uma família dos patrícios, uma pessoa rica, importante, que não poderia estar sujeita a uma coisa dessas. É um absurdo. E ela fica tão escandalizada que ela mesma se mata. E isso vai gerar uma revolta, vão depor esse rei e vão aparecer o Lúcio Júnior Brutus, que era parente do Lucrécia, parente, na verdade, do rei também, ele era parente geral, e eles vão fundar a república, que vai ser uma nova forma de governar. Esse Brutus, inclusive, ele é ancestral do Brutus que assassina Júlio César, né? Importante ter essa conexão. Todos os grupos civilizatórios, eles escolhem ancestrais míticos, né? Isso é comum. Ou você escolhe um ancestral que você concorda, ou você escolhe um que representa você. Então, a gente falou sobre os cínicos, os filósofos na Grécia, né? Eles tinham um ancestral, Hércules, é normal. Os romanos, quem que é o ancestral? E por que é Hércules? Porque ele vive mais na natureza, essa conexão, essa desconexão com a riqueza e o poder humano. O ancestral mítico dos romanos é Marte, é o deus da guerra, é o deus da violência, é o deus do quebra-pau, vão arrebentar e conquistar todos os territórios. Essa é a associação ideológica e filosófica que o Deus deles tem. Então é chocante, né? Quando chega, meu Deus é Jesus, ele manda amar os inimigos. Deu ruim, trava a cabeça. Toda a visão, a cosmovisão romana vai ser confrontada por uma afirmação tão simples, que hoje em dia é normal, tem que amar mesmo, é isso aí. Não, ninguém nunca falou de amar. Inimigo conquista, inimigo destrói, a gente tem que matar os inimigos. E vai formar, então, nesse ambiente, enfim, que o Brutus foi tido como ancestral, né? Ele vai ser uma família importante, essa família Brutus. Ele vai ser um dos principais cônsul, vai surgir a figura do cônsul que vai governar Roma a partir desse período. E isso pode parecer uma ideia totalmente inovadora, né? Todos os reinos antigos estão interligados. Lembra que Esparta tinha a diarquia, o governo de 2 reis? A ideia é basicamente a monarquia é o melhor modelo de governo no mundo, se você tem um rei perfeito. Se Jesus for o rei, o reino do final dos tempos chegar, ótimo, maravilha, show. Se o rei é uma pessoa, ele tem problema. Parece que todo mundo vai concordar que o ser humano tem problemas e ele vai estar propício a fazer bobagem. Por causa disso, esse período, enfim, de domínio, de reino, vai prejudicar as pessoas. Então, surge a ideia de você ter 2. Um vai avaliar o que o outro está fazendo e vai tentar equilibrar um pouco mais o ambiente. Parece ser uma boa ideia. Então, esse é o período dos 7 reis de Roma. Os reis que é mitologia, é lenda, ao mesmo tempo é história. Então, o quanto disso é lenda, o quanto é história, a gente não sabe. O que a gente sabe é que esse início vai definir princípios e fundamentos que consolidam a visão de mundo romana, que vai motivar as atitudes do período da República. Então, só tem como entender o nascimento da República se a gente entende essa influência negativa dos etruscos, esses reis que fizeram coisas boas e ruins. Então, tem esse processo. Os primeiros 6 reis
é muito positivo e o 7º é ruim, para justificar a república. Então a ideia é um pouco essa. Quando a gente entra, então, mais para a reta final da aula, eu quero falar sobre só alguns pontos que são importantes a gente entender. Um dos pontos é o direito romano. A gente falou sobre o primeiro, o segundo rei, né, o Numa, que vai trazer a questão da religião um pouco mais estruturada e vai ter a influência direta nas leis. Só que as leis ainda não tinham sido estabelecidas, as famosas 12 tábuas, né, as leis vão ser depois, por volta do ano 400 que vão ser estabelecidas essas leis. Nesse período, eles tinham outra forma de organizar, que eram os costumes. Isso até hoje, tem o mundo do direito romano, que é o Brasil, a Alemanha, Espanha, Portugal, e tem o direito inglês, o common law, o direito comum, baseado nas tradições. Antes dos romanos, tudo era common law, tudo era direito baseado em tradição, né? Lógico que hoje em dia os dois métodos se desenvolveram, estão muito mais modernos e atualizados, mas na antiguidade a ideia era que princípios morais vão nortear as decisões. Então, o que norteia um juiz? Sabedoria. Salomão vai decidir qual mãe vai ficar com o filho do texto bíblico, baseado em sabedoria. Então, esses princípios norteadores do juiz, do legislador, que é a mesma figura, quem faz e aplica a lei, quais eram? Fé, fides, piedade, religião, religar, a disciplina constante, a virtus e dignatus. Isso representa os princípios. Então, por exemplo, a fé, a piedade, o ato de ser uma pessoa piedosa, conectada aos deuses. Religio é basicamente religião, religare. O homem está desconectado, desligado de Deus, se conecta ao Wi-Fi, conectou com Deus, religare. A disciplina, quem não é disciplinado, quem não se controla, é imprestável, você tem que se controlar, você tem que ter a disciplina pessoal constante, a perseverança, permanecer do mesmo comportamento, a virtude e a dignidade. Esses princípios norteiam. Então, se um indivíduo ele não foi piedoso, a gente pode mandar ele se matar. Isso aconteceu, lembra? Sócrates, ele tem que se matar porque ele não respeitava os deuses. Isso norteava o processo de decisão, a lei era aplicada assim. Então, o Senado, por exemplo, ele vai ser fruto desse período e ele vai começar a organizar um pouco de leis. A ideia era, não é suficiente só esses princípios. Por quê? Porque às vezes você vai ter um problema, esse problema não vai ser resolvido só com princípio. Já que ele não vai ser resolvido só com princípio, a gente vai criar uma regra, vai escrever, vai legislar, vai começar a trabalhar em regras que especificam o que pode e não pode fazer. Então isso é muito interessante. E quem que participa desse processo de criação da regra? Todo mundo. O Senado participa. Ele vai falar, e se a gente discutisse essa regra? Ou o rei vai falar, e se eu tivesse essa regra? Daí todo mundo vai avaliar, o rei vai avaliar, o Senado vai avaliar, a Assembleia, a Cúria, que eu falei, é um pouco mais popular, vai avaliar, e o Pontífice Máximo, que inclusive hoje é o cargo oficial, o título do Papa é Pontífice Máximo. O que é isso? É o sacerdote, o sumo sacerdote máximo da religião pagã romana. Esse é o nível da relevância da criação da lei. Então, esse ambiente vai ser o berço, né, do direito romano. Outros fatores que só para a gente ter uma noção, região, nesse final da monarquia, Roma vai se estruturar um pouco melhor, e essa é uma coisa importante ter em mente. Roma vai puxar a autoridade para ela. Roma está aqui no rio Tibérias aqui, fica bem no centro, muito bem localizado, e ela vai unificar essas outras cidades numa Liga Latina. A função da Liga Latina originalmente era proteger Roma e os latinos da invasão do norte, dos etruscos. E essa liga, a gente viu a Liga de Delos, isso era comum, é como uma cidade consegue ter mais poder, mais influência num ambiente onde, em tese, ela seria subjugada pelos seus oponentes com muita facilidade. Então, isso é muito relevante, essa união dessa Liga Latina, mas o centro é Roma. E, que nem Atenas foi o centro da Liga de Delos. Então, o poder, a relevância vai estar concentrada em Roma. E o engraçado é que hoje você quer tirar férias, né? A palavra férias era festa. Férias latinas era um festival religioso para comemorar a fundação dessa Liga Latina.
E nesse festival eles sacrificavam um novilho e eles tinham a libação do leite, né, derramamento de leite. Então, às vezes a gente lê até o Antigo Testamento, fala, nossa, tem que derramar o azeite para ungir, vai sacrificar o bezerro. E a pessoa hoje em dia que compra nuggets congelado enfim, de caixinha, como assim sacrificar um animal? Que bizarro, que pessoal desumano, que é super normal. Todo mundo sacrificava, todo mundo, não tinha como comer o bicho sem matar ele. E as pessoas estavam associadas a sacrifício. Então, sacrificar um animal era uma coisa comum em todas as religiões. Então, na prática, Deus, para conectar com os hebreus, é que está sendo mais, digamos, intercultural do que as pessoas. O pessoal estava se sacrificando, era comum esse comportamento. E sacrificava para depois fazer o churrasco. Então, é importante ter esse conceito, porque quando fala, por exemplo, no Novo Testamento sobre comer carne, sacrificar, por exemplo, a carne pode estar impura porque ela, além dela ser de porco, que é impuro porque é contra a lei mosaica, ela também pode ser impura porque ela foi sacrificada e dedicada a um deus pagão numa festividade que tinha toda hora. Era super comum. Todo mês, bora fazer aquele churrasco do capeta. Era comum esse comportamento. Então, esse é o ambiente onde o mundo romano se desenvolve, né? E, inclusive, o culto, a palavra culto, vem da palavra cultus em latim, da ideia de você fazer um pequeno ritual, né? Religioso, e esse ritual ele pode ser tanto público como privado. E isso vai ser importante porque o sacerdote da família é o pai, e o sacerdote da comunidade é o sacerdote geral, e o sacerdote do povo é o pontífice máximo. Então você tem sacerdotes em graus diferentes de influência, essa integração da religião. Isso eu sei que é bastante informação, mas a gente, pensando nesses princípios, outras coisas vão fazer mais sentido. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no período do Paterfamilias, vai fazer sentido o que é isso. Mas antes de eu entrar no Paterfamilias, só para falar sobre o exército primitivo, aqui chegando na reta final, meu tempo está praticamente terminando. Qual que é a questão do exército primitivo que a gente tem que lembrar? A primeira dela é que o Império Romano, no auge dele, tem quase 500 mil de soldados, ele é global, ele é multicultural e ele vai dominar o planeta praticamente. Esse é um nível de império, esse é um nível de exército. Nesse período todo, a gente está um período mais antigo, onde outras características vão ser observadas, né? Essas moedas aqui na direita vão mostrar, né, em cima uma armadura típica. Você vê o capacete hoplita, é um capacete basicamente de estilo corinto, claramente a influência dos gregos. E embaixo você vê um soldado cavalgando. Essas moedas são do período, são posteriores, mas elas são associadas ao período monárquico, né? E quais são os soldados que existiam nesse ambiente, né? O exército romano vai mudar bastante. Então, vão ter 3 grandes períodos, né? E outros depois, mas o primeiro período é esse. Então, como que funcionava o exército? Basicamente, você tinha classes, que era o soldado armado, eles eram soldados que tinham valor social, tinham propriedade, tinham dinheiro, tinham como lutar, e eles estão representando a comunidade. Basicamente, a gente falou sobre democracia antes, né? Pensa que você tem um condomínio, um prédio, e todos os homens que têm um apartamento têm a obrigação de se armar e defender o condomínio se ele for atacado. É essa a ideia. Então, esses caras têm mais recursos, então eles mesmos vão se armar, eles compram um escudo, eles têm a sua armadura, sua espada, sua lança. Esses são os soldados que vão formar a falange, os 6 mil soldados originais do início, digamos, a primeira legião romana. Daí você tem o infraclasse, que pelo próprio nome infra, né, são inferiores, né, e eles são soldados sem armaduras, porque dentro desse condomínio tem o dono do apartamento, mas tem outros caras no apartamento, que eles podem não ter tanto dinheiro, mas eles podem lutar também. Então você vai ter o velites, esses soldados eram sem armadura, são soldados que vão arremessar lança, arremessar pedra. A gente, por exemplo, leu na época de Davi, né, Davi vai jogar pedra na cabeça de Golias. Se a gente não estuda um pouco história, fica estranho isso, né? Nossa, nossa, Davi realmente, o cara foi para uma guerra sem nenhuma arma. Não era verdade. O que, na verdade, Davi usa
que é basicamente um estilingue antigo, era um tipo de arma que existia e tinham soldados que eram esses velhos que usavam esse tipo de armamento. Era armamento mais rudimentar, mas uma pedrada na cabeça dá para pelo menos derrubar o cara. Daí você vai lá e corta a cabeça dele. Então, era um tipo de soldado menos relevante, mas eles compõem 2.400 soldados. Então, tem uma união, tem uma divisão social, mas tem uma união social na guerra também. E, por último, você vai ter os céleres, né? Que célere, é rápido, os caras estão a cavalo, vão para a pancada, eles são importantes para... enfim, manobrar dentro do exército, e isso é exclusivo para os patrícios. Depois, vai ter cavalaria também que chamava auxilia, né, auxiliar, né, que não era nobre, mas inicialmente é só dos nobres. Isso é comum, né? Na Idade Média sempre a cavalaria, estar sobre um cavalo é uma função de quem consegue comprar um cavalo. Então tem uma questão de classe social aí mais elevado do que só ser um cidadão rico com fazenda. Era um nível maior, era um nível de nobre, era um cidadão muito relevante. E depois o equites, né, que de onde vai vir o equino, né? O equites vai ser o nível máximo, né, de relevância econômica e social. E quando Roma vira militarizada, que Roma vai acabar virando um estado ultramilitarizado, esses indivíduos, né, vão todos serem militares. Todos os grandes nobres e líderes políticos, no final, são militares. E então, esse exército ele é menor, digamos, o início de Roma, mas ele vai refletir a estrutura social romana, mesmo que ele esteja limitado pela população. Ele é a forma, ele é o molde. E a partir desse molde, vai se ampliar um exército e vai se conquistar toda a região. E outra questão que é importante é falar sobre o dever do cidadão, né? Por quê? Porque esse não é um exército profissional. Isso só acontece depois. Roma vai ter um exército profissional. Isso vai dar ruim. Mas o exército original de Roma, ele é o exército onde os integrantes são nativos, são locais, são romanos, estão defendendo. Então, quando esses exércitos se tornam ofensivos, tem aspectos econômicos da necessidade de conquistar e de o que for conquistado ser distribuído para os romanos. E isso é muito importante a gente entender, porque até se você vai para o Antigo Testamento e vê que Deus proíbe, né, que o povo judeu pega, né, os espólios da guerra e tem que destruir tudo que eles conquistam, por quê? Porque a principal motivação de guerra é eu conquistar uma fazenda para eu ter amanhã. E essa motivação da guerra é econômica. Se a gente entende essa motivação econômica, fica mais fácil da gente entender a mentalidade de soldado. Ele não é um cara profissional, não está recebendo salário, ele está lutando voluntariamente, ele vai querer ganhar alguma coisa. Então ele não é um funcionário, ele é um sócio do Império Romano. Ele ganha, conquista e ele fica com um pedaço do bolo. Então, deixa eu só ver aqui. O último faltam mais 3 slides. Então, para finalizar aqui a aula, são só mais 3 slides, para a gente entender a questão de temporalidade. A gente falou do final do Império Romano, da monarquia romana, vai ser no ano 509 a.C. O último rei, né, o soberbo, né, o cara bem complicado, ele vai gerar a reação disso, que é a república, né? Na aula que vem a gente vai falar um pouco melhor sobre a república, vai explicar o desdobramento dela, ela é muito relevante, mas a república ela vem da palavra do latim, né, res pública romana, né? A coisa pública do romano, a ideia de público, de coletivo, isso aqui é nosso, a gente distribui, o governo é nosso. Então, quando o Senado vai abolir, né, a monarquia, um grupo de, enfim, líderes vai tentar criar uma monarquia, vai rolar uma luta lá, eles vão fracassar e o Senado vai, digamos, a república vai prevalecer. Criar um sistema de 2 cônsules, eu falei, né, sobre a diarquia, tem outros métodos, outros governos, a ideia de você ter 2 líderes que governam ao mesmo tempo para trazer um pouco mais de, digamos, controle do próprio líder. Então, o cônsul acompanhava o outro, e um cônsul podia acusar o outro cônsul de ter descumprido a sua obrigação, e nessa forma ser punido, né? Então tinha uma forma de controlar, só que é um cargo eletivo. Da mesma forma, o rei, na prática, era escolhido pelos senadores, o rei era meio que eleito, mas quando você é eleito para 38 anos, Putin que o diga, né? Ser eleito por 30 anos, daí é eleição mais ou menos. O cônsul não, tinha período, ele podia ficar um período limitado. No caso, no começo era 1 ano, e então um cônsul vai supervisionar o outro cônsul, e ele detinha o poder de imperium.
em latim, que era o poder de dominar, de controlar. Só que esse poder de império ficava trocando. Cada mês era de um deles. Então, se tem uma guerra, o cara que está com o poder de império vai lá e luta a guerra. Então, depois eles vão ter outras funções que vão desdobrando, né? E, lógico, a gente conhece o nome cônsul, né? O procônsul. Só que o cônsul, nesse momento, é uma coisa. O que é um cônsul vai mudando com o tempo. No final, o cônsul era praticamente um assessor do imperador. Então, muda um pouco a função, mas o cônsul nasce como um semi-rei que tem um mandato anual e é 2 reis. Então, esse cargo vai ser restrito aos patrícios até o ano 367, mostrando que o primeiro período da República vai ser praticamente o domínio dos patrícios, quase que uma oligarquia, né? Falando sobre isso só brevemente, uma pincelada, tem uma tensão muito forte que vai acontecer no período romano. Essa tensão vai acontecer entre os patrícios e os plebeus. Quem que é o patrício? Ele é um aristocrata, está associado ao nome pater, lembra? No começo eu falei do pater e o plebeu, né? O patrício, o pai, a pátria, associado à terra, o dono da terra. Inclusive, a mesma raiz de patrício é de pagão, né? De terra, associado à terra. O paganismo é a religião da terra, de longe, do interior. E a urbe, a cidade, tem o cristianismo, na ideia do cristianismo primitivo, né? O patrício está associado à terra, à posse, ao nobre, ele é aristocrata, ele é poderoso, ele descende dos fundadores de Roma, dos patrícios fundadores de Roma. Então, você já vê que é muito improvável que dois gêmeos e uma loba fundaram uma cidade. Tem outro contexto histórico, mas a ideia é que os fundadores, os homens envolvidos, tinham essa linhagem relevante, a sua linhagem é muito importante. E eles são basicamente nobres, igual no período da média. O plebeu, a palavra plebem, é multidão, é o povão. Quem são os plebeus? Quando o metrô está lotado, esse é o conceito, o plebeu, um monte de gente. Quem que manda? Ninguém manda, é meio que disperso. Quem que é quem? Ninguém sabe. Essa ideia de, não, o patrício, você sabe o nome, você sabe o endereço, você sabe quem ele é, sabe quem o pai é, quem o avô é. O plebeu, ele não é tão relevante assim, ele é só mais um, dentro de um composto de pessoas que convivem nessa região de Roma. Então, esse plebeu, ele é um homem livre, ele pode possuir terra, ele pode pagar imposto, ele pode participar do exército, só que ele não tem o mesmo nível de relevância social, nem poder político-econômico que o patrício tem. E vai ter um período, vários períodos, na verdade, vão ter os conflitos da ordem, né? E é interessante até para entender um pouco mais... Marx, ele vai puxar, por exemplo, o termo do proletariado, ele também vai puxar esse conflito para justificar a sua tese de materialismo histórico, né? Mas esse conflito das ordens, ele é interessante avaliar porque mostra uma tensão que vai entre o povo mais pobre e o povo mais poderoso, porque tem uma desigualdade, uma injustiça estrutural dentro do modelo romano, que a proposta, inclusive do cristianismo, ela é muito perigosa, que o cristianismo, no começo, os plebeus vão abraçar o cristianismo, porque o Zé Ninguém da multidão vai encontrar um Deus que vai perdoar e vai proteger ele, e o aristocrata quer dominar, então o cristianismo vai ser uma ameaça à estrutura de poder e vai ser atacado com muita violência. Então, nesse ambiente, isso é 500 anos antes de Cristo, a gente está num ambiente onde os plebeus já ficaram frustrados. Eu não gostei dessa coisa de ser plebeu, não. Eu quero ter mais respeito. E tiveram várias coisas que tiraram o limite, né? Tem a famosa equação histórica, né? Se você pega o aumento do preço do pão associado a revoluções, Revolução Francesa, enfim, revoluções do Império Romano, aumentou o preço do pão, o pobre está com fome e ele senta pancada. Então, isso é normal na história. Uma das coisas que também gera frustração é endividamento. Eu falei um pouco sobre isso nas outras aulas da Grécia, de dívida, né? Nesse período, se você se endivida, você pode virar um escravo. Então, não é que a garantia, né? Literalmente, a garantia sou eu. Literalmente, você é a garantia. Você tem que garantir o valor que você pegou como crédito. Se você não conseguir pagar, você se endivida. Se eu sou aristocrata, tenho terra, tenho cavalo, tenho poder, eu não preciso me preocupar. Mas se eu sou plebeu, daí corre um perigo muito significativo, porque você pode virar escravo. E teve um período que muito plebeu estava endividado. Foi, acho que, o período onde eles copiaram um pouco a cultura brasileira, né? E eles estavam super endividados, e daí meio que deu ruim, e eles vão todos para o Monte Sacro
E eles vão falar, galera, a gente não vou voltar para a cidade, não quero trabalhar até vocês perdoarem as dívidas deles. Tá bom, vão perdoar. E tiveram outros momentos onde tiveram outros conflitos, ou associado à dívida, ou associado, enfim, a outros problemas que tinha de tensão. Isso vai acabar a geração do tribuno da plebe. Então eu falo, cara, é difícil gerenciar esse povo todo. E se a gente botasse um tribuno para representar eles? Daí a gente negocia direto com o tribuno, e o tribuno vai, enfim, negociar por ele. É literalmente o líder sindical aí na veia, é um cara que representa o povão e vai negociar com a aristocracia e vai definir o que cada um quer. Muito interessante essa formação. Então, como eu falo, Roma impacta até os dias de hoje num nível extremo. Estudar Roma é estudar a realidade, é muito interessante. Então, o último ponto que eu queria falar na aula de hoje é sobre o pater familias. Esse ponto eu acho interessante, ter um pouco de consciência, porque o que é um pai na antiguidade e o que é um pai hoje? É importante ter essa ideia, porque muitas vezes o pessoal usa o termo patriarcado, né? O que é patriarcado? É literalmente o governo dos pais. Como funciona isso, né? O pater familias é o cargo do pai da família. Ele é o pai de uma família, mãe, pai e 2, 3 filhos? Não. Ele é um pai do clã, ele é o pai do grupo, ele é o representante de uma unidade familiar um pouco maior, semelhante ao chefe da família de uma tradição, por exemplo, latina, né, ibérica, portuguesa, uma tradição italiana, o cara mais velho, né, o avô, o bisavô, só que ele tinha uma importância na família, né? A primeira importância que ele tinha é que ele tem poder sobre vida e morte. Lembrando que ele é o sacerdote, né? Ele é o líder que religa aquela família com os deuses. Então, se o deus daquela região é Netuno, é o deus da água, é o deus que protege o comércio marítimo, o líder, o pai, vai ser o sacerdote a Netuno no cultus privado. Então, ele vai executar o culto privado para conectar a necessidade. Daí a gente faz sentido. Cornélio, ele não era um soldado romano, ele vai se converter e a família toda dele se converte junto. Nossa, mas será que todo mundo também acreditou? Será que todo mundo também conectou na hora? Não faz diferença, porque se o pai da família é o sacerdote, e se o sacerdote vai cultuar um outro Deus porque esse outro Deus é melhor, não importa por quê, todo mundo falou, fechou, pai, bora fazer isso então. Não tem espaço para discussão. É que nem se o pastor da igreja muda de religião. Dá ruim. Se a galera segue o pastor e não vai ter cisão. Então, assim, é normal. A ideia é que o pater familias, ele era o líder, ele era o representante sacerdote da religião. Se o pater se converte, muda de fé, toda a família vai mudar também. Então é normal para um leitor do período do Novo Testamento ver, caramba, o Cornélio se converteu a família dele toda. Hoje em dia a pessoa fala, nossa, mas todo mundo concordou? E por que não importa se todo mundo concorda? Porque o pater familias tem poder sobre a vida e morte de todo mundo da família, especificamente dos filhos. O pai pode mandar matar o filho, mandar matar a filha. Tem casos extremos. Se a filha, por exemplo, de um pater familias cometer adultério, no casamento dela, ele tem direito de matar ela, mandar matar ela. Lógico, esse poder foi reduzindo com o crescimento do Império Romano, e na prática ele fica um poder meio que pro forma, vira só cultura, perde eficácia, né? Mas, por exemplo, um pai poderia vender o filho para a escravidão. Mas e se o filho sair dessa escravidão? Ele volta para o poder do pai. E se ele vender de novo? Pode ser salvo de novo. Então, o pai pode vender o próprio filho como um escravo até 3 vezes. A partir da terceira vez, não, daí não pode, daí é mancada, né? Esse é o nível de visão, né, a mentalidade que a gente está lidando. O que é filho, né? Filho é o filho biológico? Não, pode ser filho adotado, pode ser um agregado, pode ser uma pessoa, um homem mais jovem da família. Todo mundo daquela unidade mais ampla familiar está sujeito ao rei. O próprio Sérvio Túlio, que era um dos 7 reis de Roma, ele foi servo primeiro dentro de uma família e daí ele vai virar rei, vai virar monarca. Então ele ser servo, ser escravo, inclusive falar, por que tem escravidão na Bíblia? Na prática, ser escravo, você quase que se equipara a outros membros de uma família muito poderosa. Inclusive, poderia ser muito vantajoso ser escravo em Roma ou ser submetido a uma família poderosa, de patrícios. Então, essa que é a questão.
o pai pode permitir e proibir o casamento, enfim, ele é o representante legal, é como se fosse o procurador, ele representa a família. Então, na prática, o cidadão romano efetivo, completo, é só o pater familias. O resto, tudo é um cidadão inferior, né? No sentido que eles não têm 100% dos direitos. Só que ele tem direito, o pater familias tem muito direito. Então, isso é uma coisa interessante, porque se a gente pensa no apóstolo Paulo, quando ele vai ser preso lá injustamente, ele fala, peraí, vocês me prenderam justamente, agora vocês vão mandar eu sair? Não. E a lei, e a regra? Eu tenho direitos. Caramba, se o romano tinha dever de lutar, de conquistar terra, ele era relevante, então ele também tem direitos, tem que respeitar esses direitos. Então, o contexto onde a gente está lidando é um contexto onde o homem, dentro do ambiente romano, que é cidadão romano, ele realmente é um indivíduo relevante na sociedade, num nível diferente do que a gente tem hoje. Então, essa é uma diferença muito importante para a gente entender. Mas eu acho que eu estou na reta final, acho que acabou aqui o nosso tempo. Deixa eu só abrir aqui agora o que eu abro isso aqui agora. Abri o chat. Hoje não tive nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. Pera, tive sim. Acho que eu não tive nenhuma, eu só tive comentários. Então, já que não teve nenhuma pergunta, eu acho que eu vou encerrar a aula agora. Porque é isso aí, né? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que é isso. Não estou conseguindo mexer no painel aqui, está travando. Bom, pessoal da central aí, me manda mensagem se tiver tido alguma pergunta. Eu não recebi nenhuma pergunta hoje, mas então a aula de hoje era essa. Acho que já passou bastante do tempo também. Basicamente, a ideia de hoje era dar uma introdução ao Império Romano, uma introdução ao desenvolvimento da história de Roma, particularmente com o período da monarquia. Então, a gente mudou de região, a gente já estudou Grécia, a gente já estudou, enfim, a helenização. Então, agora a gente vai estudar, basicamente, o período romano. Essa aula foi da monarquia, a próxima aula a gente vai estudar sobre a república e a gente vai aprofundar um pouco mais desse ambiente criado pela civilização romana, latina, que acaba desdobrando, influenciando bastante a história da igreja primitiva e é o contexto onde o Novo Testamento vai acontecer e ser escrito. Então, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe vocês. Nos vemos na semana que vem.